Regras do D&D 5e Especial. Criação de personagens para a aventura Storm King's Thunder. Criando a personagem Crisales, com a jogadora Shelly. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Bem-vindos a mais um Regras do D&D 5e Especial. Dessa vez com a Shelly. Shelly, tudo bem? Como você tá? Oi, gente, tudo bom? Eu tô com calor, mas tudo bem. Eu também tô. Fechei aqui a janela do quarto pra não fazer barulho na gravação. Tô aqui. Se eu não fosse careca, acho que não aguentava. O calor sai, emana da cabeça, sabe? Eu já tô em desvantagem, veja bem. Boa noite pra todo mundo. Né? Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você estiver ouvindo esse podcast. E a gente vai hoje, então, construir, montar, eu com a Shelly. Na verdade, a Shelly vai fazer as escolhas, eu vou auxiliar ela no processo de construção do personagem para a próxima aventura do Tarrasque na Bota, que é a aventura Storm King's Thunder. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Rodrigo Souza escreveu lá no YouTube, aquele momento que esperamos ansiosos. E o Pedro Alves, aê, começou! Beleza, pessoal? O Rodrigo Souza escreveu, boa noite. O Raisaki Machado também, Rafael França Rodrigues, Douglas Dreyer. Jogando vídeo pra TV da sala, olha só, que legal. E o pessoal tá mandando boa noite lá. Olha só, o Rafael França Rodrigues é direto da Irlanda. Olha só que legal. Olha só, beijo pra Irlanda. Porra, que inveja. Ai, deve estar um friozinho tão bom lá. Queria. Olha lá, o Rafael França falou que tá frio e chuva, maravilhoso. Ah, é tipo Curitiba no frio. Bom pra ficar em casa. Só falta o frio em Curitiba. Aqui em Curitiba só não choveu hoje, porque tá assim, faz calor o dia inteiro, chega no final do dia, cai um pé d'água e aí fica um pouquinho fresco e aí o ciclo se reinicia. Sim, aqui o pé d'água tá alagando a cidade. Tá uma beleza. O pessoal tá perguntando, Shelly. O Rodrigo Souza perguntou: será que veremos a Shelly com clérigo? Não percam no decorrer da live. Será? O Douglas Dreyer falou assim: valor insuportável no interior, Paraná. Ah, o interior é mais quente ainda, né? Calor, sim. Acho que Curitiba é a única cidade que faz frio anormal no interior, assim, no estado, né? E aí se sair um pouquinho de Curitiba já faz um calor infernal também. Preparada aí pra começar? Eu tô tão preparada que eu quero até dizer que eu fiz lição de casa. O que é essa lição de casa? Ah, você tem algumas anotações. Sim, eu já anotei algumas coisas que eu quero no meu personagem. Essa história já estava pronta, a história dela. E foi com um áudio dessa personagem, um texto que eu escrevi de um monólogo dela, que eu entrei pro RPG Next. Ah, aquele áudio que você mandou é daquela personagem? Vai ser essa personagem, sim. Ah, que massa! Assim, eu lembro do áudio vagamente, eu não lembro se tinha um nome, não, você não vai lembrar da história. Eu não lembro se tinha uma classe. Eu lembro que tinha uma interpretação, uma personagem falando. Ah, que legal, sim. Que legal, massa. Então, e essa personagem eu já tinha a história, já tinha nome, já tinha tudo pronto, classe, raça, tudo certinho. E aí eu só escrevi um texto pra poder interpretar, pra mandar pro RPG Next. E foi assim que eu entrei. Olha só, com mérito. Ei! Olha só, Shelly, a Ellen Giannini no Facebook escreveu que em Jundiaí, São Paulo, tá 36 graus. E na área de chuva, tá difícil. São Paulo é famoso por ser muito árido. Não chove, é difícil chover lá no verão. Mas quando chove... aí alaga. Exato. E aí a turma tá aqui, ó. Bom, o Douglas Dreyer falou que com a Shelly a live vai ser de 15 minutos. Ué, por quê? Porque a Shelly fala pouco? Ao contrário. Não, na verdade é porque eu já tô preparado, então eu não vou ficar em dúvida. Eu sou muito lento. Meu processamento não dá conta de múltiplas ações ao mesmo tempo aqui. E o Rodrigo Souza múltiplas falou ações, assim... você tá fazendo umas 500 coisas ao mesmo tempo.
Aí eu acabo não pegando piada, eu não entendo Não dá, né? trocadilho, eu fico lerdo, sabe? Igual PC lerdo, sabe PC que tá com um monte de janela aberta? Rodrigo Souza falou que a Shelly é a mulher das 100 vozes, a contraparte feminina do Vinícius. Sou nada, cara. Essa aí é a Lucy, você tá É a confundindo. Lucy que tá fazendo trocentas vozes A agora, Lucy tá né? fazendo várias vozes, eu não tenho essa capacidade, não. No máximo eu me matei lá pra fazer uma Goblin, que eu fiquei com dor de garganta no dia seguinte. Mas eu achei muito legal a sua interpretação daquela japonesa, esqueci o nome dela, no culto de A Koborra. Astra, no culto de Koborra, Astra, sim. Astra. Eu falei, caramba, a Shelly tá lendo, ela escreveu as falas, Não. porque falava assim, perfeitinho, sem nenhum vício de linguagem. Falei, caramba, como é que fala assim? Falei, esse pessoal tá muito ensaiado. Fiquei surpreso. Ou sei lá, você falou 3 vezes na gravação e na edição o pessoal só deixou a melhor frase. Não, é que ali eu conseguia falar mais devagar a Astra, como fala um pouco mais devagar, então dava pra eu pensar um pouco mais no que eu ia falar. Tanto que ela nem falava muito, né? Ela não falou demais nessa aventura, porque eu pensava, e quando eu tava com tudo certinho na cabeça, saía. Ah, entendi. Você tinha esse tempo de ficar pensando a fala antes de entrar na interpretação. E ela falava pausadamente, então saía mais bonitinha a fala dela, como se fosse roteirizada mesmo. Mas não tem roteiro, tá, gente? Esse é o luxo que o jogador tem, porque o mestre apanha pra poder... Ele tem que estar falando o negócio, vendo o negócio na ficha, carregando a outra coisa, e aí é foda. Pensando no passo seguinte, puta merda, eles estão indo pra direita, eles tinham que ir pra esquerda, o que eu faço agora? Olha só, o Vitor Carvalho no Facebook escreveu assim: a dúvida é se já chegou na Shelly a nossa campanha pra ela entrar no grupo dos padrinhos. E aí... Porque a Shelly, ela não está no grupo dos padrinhos. Os caras tá aqui, olha, o Diogo Batista Cassiel. Queremos a Shelly no grupo dos padrinhos. Gente, eu não dou conta. Mas vocês me encontram no Twitter. Se vocês quiserem bater papo comigo no Twitter, eu tô lá o dia inteiro. Agora, eu não consigo dar conta de mais um grupo de WhatsApp, Telegram, essas coisas assim. Eu não vou conseguir nem trabalhar se for essa situação. Eu não consigo deixar mensagem não lida em grupo de WhatsApp e Telegram. Eu consigo, E eu sei assim. que é mensagem o dia inteiro. O que eu faço? Eu silencio, muto todos os grupos e eu muto o meu celular. Meu celular nunca mais tocou um barulho, ele só fica no vibra e eu deixo ele virado pra baixo e eu vejo ele, sei lá, em momentos específicos. Então, é a única forma que eu encontro de me concentrar pra fazer as coisas, que se eu ficar olhando lá também... O que tem essas 400 mensagens aqui? Deixa eu ver, deve ser importante. Exato. Né? E eu faço Então, questão eu de evito. ler mensagem por mensagem. Imagina o tempo que eu ia levar pra ler, sei lá, 500 mensagens que eu perdi. Olha, eu geralmente entro e eu vejo se tem aquela arroba, sabe? Falaram comigo ou não falaram comigo? Falaram comigo ou não? E aí às vezes dou uma olhadinha. Não tem jeito. Se eu ficar olhando também, eu não faço as coisas que tem que fazer. Então, é assim que funciona. Às vezes eu pulo muitas mensagens porque não dá pra acompanhar tudo. Mas é isso. Mais uns comentários aqui antes de começar, Shelly. O Rodrigo Pituac Menezes Rosa no Facebook mandou um salve. Não está rolando apenas a live no Facebook, está rolando no YouTube, no Twitch TV, no Mixer, no Periscope, no Smashcast, no Stream.me e mais algum outro que eu não lembro agora. Estamos em todos os canais. São 7 canais. RPG Next Show presente. Canal do Jamal no YouTube. Ah, ele falou que não vale mutar o grupo. Ah, desculpa, se eu não mutar o grupo eu não durmo. Tá vendo? Tem gente que manda mensagem às 3 da manhã, não dá. Pelo amor de Deus. Incluindo eu. Lembra aquele filme que o cara fala no telefone? I will find you and I will kill you. Ah, Me manda sim. mensagem às 3 da manhã. Eu vou te encontrar, eu vou te matar. I will ring you. Então, pra quem já acompanhou as 2 últimas lives, as últimas 3, na verdade. 3. Eu não vou ficar aqui repetitivo, nós vamos fazer o personagem da Shelly usando o character Mancer. E o primeiro passo, Shelly, é o seguinte, é a escolha da raça. Por que que a escolha da raça é o primeiro passo, sendo que a classe ela tem um peso maior? Porque o seu personagem nasceu uma raça, certo? Sim.
Então você pensa o que é, né? Qual que é a raça dele quando ele nasceu. Eu vou listar rapidamente todas elas. Se você já sabe qual é a raça, você só fala. Se você quiser obter mais informação sobre ela, a gente discute aqui. Tranquilo? Show. Uhum. Então nós temos Dragonborn, Draconato, nascido do dragão, nascido do ovo, né, propriamente dito, e uma aparência humanoide misturado com dragão. O anão, que é o dwarf, elfo, gnomo, meio elfo, meio orc, o halfling, que é tipo hobbit do Senhor dos Anéis, humano e o tiefling, que é a versão Hellboy, fantasia medieval. Você já tem a escolha da sua raça? Sim, senhor. Qual? Ela vai ser meio orc. Nossa, que da hora. Meio orc. A grande pergunta que eu tenho curiosidade agora é: ela nasceu de uma mãe humana ou de uma mãe orc? A mãe é orc. A mãe é orc. Parabéns pro corajoso, hein? Quando eu contar a história, você não vai dizer parabéns pra ele. Entendi. Mas... Pode ter sido beleza. tipo um humano aprisionado pra procriação. Sei lá. Eu só tô jogando aqui, eu não sei de nada. Vão colocando aí no chat também o que vocês acham. Quem sabe alguém acerta. Olha só, o Rodrigo Pimentel no Facebook tinha escrito assim, olha, faz um half, eu não sei se ele falou half elfo, half lin ou half orc. E aí o outro, ele complementou, um meio orc, então o desejo do Rodrigo Pimentel foi atendido. Foi realizado. Foi realizado. Agora, o Hugo Yuri Tordin Dantas, ele falou assim, ó, faz um bárbaro para arremessar o gnomo. Existe um personagem no grupo que é um gnomo. Então, outra coisa importante, gente. Eu não sei qual é nenhum dos outros personagens. Eu não assisti nenhuma live e não acompanhei nenhuma montagem de personagem. Então, eu não sei quem é, o que o Pedro vai fazer, o Thiago, o Vinícius, o Fernando, que é amanhã, né, Rafa? Aham. Então, eu não sei do personagem de nenhum deles. Você já tomou um pequeno spoiler que tem um gnomo, ok? Tem um gnomo. Que a gente ficou discutindo Quem é o gnomo? sobre... Eu não sei. A gente ficou discutindo sobre a possibilidade do gnomo ser arremessado, sabe? Aí o pessoal, alguém faz um bárbaro meio orc. Eu falei, não precisa ser um bárbaro, tem que ser alguém forte só pra arremessar, né? Muito bom. Olha, agora, Shelly, o seguinte, o interessante é a gente dar uma olhadinha por cima do meio orc, só que toda a história, toda a parte descritiva sobre o meio orc que contém no livro do jogador, eu não vou falar aqui. Se você quiser conhecer mais, ouça o Regras do D&D 5e, que eu estou falando sobre a raça meio orc. Tá aí no feed ou também tá no YouTube, você pode ouvir todo esse episódio, que eu faço uma leitura do capítulo dessa raça do livro do jogador e faço alguns comentários, tá bom? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Ele tem, deixa eu só descer um pouquinho para ver algumas habilidades principais do meio orc. Em termos sistêmicos, por que é importante a parte sistêmica? Porque a montagem do personagem, a maior parte dela aqui, é colocar números na ficha. Depois a Shelly vai contar a história, o passado, o que aconteceu, quem que ela é. Certo, Shelly? Uhum. Então tá, eu vou entrar direto na parte das características do meio orc, e o meio orc vai ter ali o sangue de orc, né? Então ele vai ter muitas características que um orc tem e algumas coisas amenizadas provavelmente pelo sangue humano aí do pai. Então ele já começa com um incremento de força em 2. Então tem mais 2 de força, já sai mais forte que o normal. Além disso, constituição também tem mais 1. Então é mais durável. Muito bom, muito forte. Só tem um probleminha. A parte ruim do meio orc é que, como ele misturou com o sangue orc, né, humano com orc, ele vive um pouquinho menos do que os humanos. Eles amadurecem mais rápido e chegam à fase adulta aos 14 anos, né? É tipo prematuro em comparação aos humanos. Então, é meio monstrão mesmo, né? Sobre a tendência, o alinhamento, geralmente eles tendem a ser mais caóticos por causa dos seus parentes orcs, né? E eles não são tão inclinados à parte boa, por causa dessa descendência orc. Mas isso é a média. Não significa que não possa ter um leal e bom, de jeito nenhum. Ainda mais se ele, de repente, nasceu numa sociedade humana, foi criado, foi educado, ele pode ter todas as características de outra tendência. Sobre o tamanho, ele é mais fortão, mais encorpado do que um ser humano, pode atingir ali uma altura entre 5 a 6 pés de altura,
6 pés de altura dá 1,80 m. Isso. Então é alto para os nossos padrões, é uma pessoa alta, né? E ele tem ali um tamanho de jogo médio, ocupa um espaço médio dentro do jogo, para comparar com outras criaturas. A base de velocidade é de 30 pés, que são 9 metros, que é a velocidade padrão. E ele tem uma habilidade muito forte, que é a visão no escuro, a Dark Vision. Por causa do seu sangue orc, ele consegue enxergar. Quando tá escuro total, quando tá completamente escuro, ele enxerga como se fosse uma luz fraca. Uma luz de vela, uma penumbra, assim, luz da lua. E quando tá luz da lua ou luz de vela, ele enxerga como se fosse normal, até um limite de 60 pés, que são 18 metros, e aí ele enxerga tudo preto e branco nessa situação. Certinho? Sim. Uma outra característica é o Menacing, que é ameaçador. Então ele tem proficiência em intimidação. Basicamente, é natural ele chegar perto das pessoas e as pessoas se sentirem mais intimidadas. E a outra habilidade é o Relentless Endurance. É como se fosse ele aguenta mais e não se cansa. O Endurance é uma resistência. Ele suporta mais coisas. Então, quando o meio orc ele é reduzido para 0 pontos de vida, ele não é morto, né? Ele não fica na situação de estar morto naquela situação, né? Cai no chão e tá morrendo. Não, isso não acontece. Ele, então, ao invés disso, cai para 1 ponto de vida. Então, é fantástico isso. Ele volta para 1 ponto de vida e ele fica estabilizado. Então, não faz... Ele tá inteiro. Ele tá inteiro. Exato. Ele não faz teste de... Morte. Como que fala? Salvamento de teste morte. de morte em português? É, salvamento contra a morte. Uhum. Mas isso é uma única vez, tá, gente? Não é que alguém vai bater, vai cair, vai voltar, É uma única vez, volta pra um HP e se apanhar de novo... Eu gostaria de ter essa habilidade uma vez no dia, que é o que ele tem. Uma vez no dia ele pode usar isso aí. Tá bom, é o suficiente, né? Eu vou andar na rua, aí, se um carro me atropelar, eu fico com 1 ponto de vida e não acontece nada. Uma vez por dia, imagina. Uma segunda chance na vida por dia. Já tava bom. Nossa senhora, você só não pode receber dano massivo, que aí a morte é instantânea. Não adianta vir um prédio cair em cima de você, que isso não vai te salvar. É fantasia até certo ponto, né? Até certo ponto. Próxima habilidade é Savage Attacks, que são os ataques selvagens. Quando o meio orc ele acerta um acerto crítico, né? Causa ali um ataque com uma arma corpo a corpo e sai um crítico, você pode rolar o dado da arma, de novo, mais um dado extra, para você somar um dano a mais. Então ele arregaça ali, acerta o crítico e ainda vai causar um dano muito mais alto. Imagina, Shelly, você ainda sacando a cartinha de crítico que vai ter. Então... Você sabe que os meus críticos geralmente são falhas críticas, né? Então isso aqui... Essa habilidade eu não sei se vai ser muito usada por mim. Porém, olha, eu não sei qual é a sua classe, né? Qual que vai ser a profissão, entre aspas, do seu personagem, mas dependendo da classe, ele tem uma chance de aumentar o crítico. Ou até... quando chegar no 4º nível e pegar um feat, talvez dê pra aprimorar o crítico também com o feat. Então depende muito aí. Continuando, o idioma, né, as línguas que ele fala, o meio orc fala, é comum e orc. É isso, ele sabe já esses 2 idiomas. E o orc, a linguagem a orc, ela usa o alfabeto anão. Olha só pra poder fazer briguinha com os anões lá. Porque eles não têm um alfabeto próprio, eles são tão eles emprestam. Incultos que eles não conseguiram criar um alfabeto próprio. A linguagem deles é praticamente grunhidos, né? Vamos combinar. Sim, exatamente. E aí nós temos aqui um Grudging Acceptance. Grudging Acceptance. Acceptance é de aceitação e o Grudging eu não sei agora exatamente o que é. O Grudging é meio que contra sua vontade, sabe? Tipo, eu aceito, mas... Aqui o texto acho que vai ajudar a explicar o que é, a gente pode até traduzir melhor. Vamos ver aqui, ó. Cada meio orc encontra a sua própria forma de ser aceito entre aqueles que odeiam os orcs. Então alguns são reservados, tentando não atrair muita atenção para eles. Alguns demonstram piety é pena, né? Pena. E têm um bom coração e demonstra isso em público para poder aumentar a chance de eles serem aceitos pela sociedade que odeiam orcs. Então, geralmente, os meio orcs tentam fazer isso. E aqueles também que se preocupam com isso, né? Ótimo. Shelly, antes de a gente continuar, então,
Deixa eu só dar uma passada aqui pelos comentários. Vamos ver aqui, ó. O Rodrigo Souza comentou no YouTube que o pai, no mínimo, foi usado como touro reprodutor. É o que ele tá achando. Você também tá achando isso, Rafa? Eu também, mas eu não achei essa palavra, foi a sua né? ideia. Eu não pensei no touro. Uhum. O Edberto Júnior escreveu assim: tequila proporciona histórias dessa aí. No Facebook, o Virgílio de Melo Vinciguerra, acho que é assim que fala. Ele escreveu assim: eu acho que o pai da Mayork perdeu uma aposta em uma taverna e teve que enfrentar a mãe dela. KKKK. No YouTube, a Cliácia Micaele de Vasconcelos. Ainda não jogo. Estou no início do descobrimento do RPG. Escuto os podcasts do livro do jogador e o jogo parece ser bastante interessante. Parabéns pelas narrativas que são ótimas. Que legal. Cliácia, isso mesmo, Cliácia. Que nome diferente. Cliácia, obrigado. Acompanha a nossa live dessa aventura, se você puder, que a gente vai estar jogando ao vivo, aí você consegue ver como é que joga RPG, né? Isso vai ajudar você também a aprender a jogar as próprias aventuras depois. Deixa eu ver se mais uma coisinha aqui. O Douglas Dreher falou que poderia ser meio orc, meio anão, e deu risada aqui. Pô, poderia ser meio orc, meio anão. O Lisbino Carmo escreveu: aê, Dálio Nicolas. O Diego Vilas Boas no Facebook: pessoal, curto muito o trabalho de vocês, parabéns. Existe uma possibilidade de continuação da Mina Perdida de Phandelver? De longe foram os melhores personagens que vocês já interpretaram. Até agora. O futuro a gente não sabe, Diego. Então novos personagens serão interpretados. E claro que para continuar a Mina Perdida de Phandelver com os mesmos personagens, os jogadores teriam que topar. Mas a gente também gosta de experimentar coisa nova, né? Então, como jogar um RPG demanda um tempo, essa aventura tem uma previsão de durar uns 2 anos. O filho do Pedro vai nascer. Vocês vão ter que aguentar a gente por 2 anos. Imagina, o filho do Pedro vai nascer, e aí a hora que ele tiver 2 aninhos andando, falando e tacando dado na cabeça do Pedro, vai acabar a aventura. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Então é difícil a gente tomar uma decisão, Diego, de continuar um negócio com os mesmos personagens, entendeu? O pessoal queria experimentar coisa nova, fazer coisa diferente. Então, pode ser que novos personagens fiquem tão bons quanto os da Mina Perdida. Bruno Salgado também no Facebook achou que o meio orc é OP, muito forte. Você ainda não viu nada. Rodrigo Souza: seria quase um bárbaro em fúria nas versões antigas, luta até a morte. O meio orc na quinta edição tá animal, tá muito legal. O Eric Souza chegou ali no YouTube e o Rodrigo Pimentel continua aqui: viver na falha crítica é maior do que viver no acerto crítico. Se conseguir. Meu Deus, vou tatuar isso assim na testa. Boa. E o Diego Fantichel no YouTube: pessoal, quando é que teremos mais aventuras dos personagens da Mina Perdida e Phandelver? Todo mundo, cadê os personagens? E aí, ele tá escrevendo aqui a mensagem que o Diego Vilas Boas no Facebook também escreveu, né? De longe os melhores personagens que vocês já interpretaram. Sabe o que acontece? Explicar pro pessoal. Pensa assim, 52 episódios de uma aventura que durou 1 ano e meio. O engajamento que os jogadores tiveram para criar aquele personagem foi uma coisa muito grande antes de começar a aventura. Então, quando a gente joga uma aventura com 10 episódios, com 3 episódios, a gente não tem tempo de aprofundar. Vocês já viram filme e seriado? Quais são os melhores personagens? Geralmente é em seriado, onde você realmente conhece e aprofunda o personagem, porque tem muito mais episódio. O filme, às vezes, deixa a desejar, porque ele é mais curto. Então o que acontece é isso. Aventuras longas tendem a criar personagens mais memoráveis, tá bom? Acho que é isso que vai acontecer. Wilson Gustavo no YouTube: meio orc paladino nunca morre. Olha, não sei, hein, Shelly? Eu não sei o que você vai fazer aí. Wagner dos Santos no Facebook: cheguei agora. Meio orc! Prevejo carnificina. Que maravilha. E o Rodrigo Souza aqui pra fechar: o clã que marcou muito, assim como o Sandy. E outros também marcarão, eu tenho certeza disso. Certo? Shelly, o que nós temos aqui? Uma grande discussão que eu tive com o Thiago na última gravação, que era sobre a tendência, o alinhamento.
Você tem que escolher o alinhamento do seu personagem, que são 9 opções. Vai variar entre a combinação entre leal, neutro e caótico, bom, neutro e maligno. Você já tem uma noção do que é o seu alinhamento? Tem dúvida? Já tem uma escolha bem certinha? Como é que tá? Não, na realidade é assim. Eu gosto de criar personagens que tenham algum problema ou alguma dúvida, inclusive com relação ao alinhamento, e eu gosto de deixar meio que em aberto a tendência. Então eu geralmente começo no neutro, e aí conforme a história vai se desenrolando e conforme o personagem vai tendo que enfrentar algumas escolhas, eu queria até ver com você se é possível, se você é o tipo de mestre que aceita essa mudança de alinhamento. Inclusive você dizer, olha, você tá indo para um lado mais cruel, você tá se alinhando mais caótico, talvez. Com certeza, Shelley, com certeza. Se a gente for pegar assim a nossa evolução, eu digo assim, o desenvolvimento do ser humano, quando a gente é mais adolescente, a gente tem uma tendência mais caótica, sem dúvida. A gente experimenta as coisas, a gente não pensa nas consequências. A gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai percebendo que a gente às vezes tem mais a perder e começa a ser um pouquinho menos caótico. Alguns não mudam nunca, mas é normal. Eu acho que principalmente entre o caos e a lei é onde a mudança ela ocorre mais. Sobre a questão entre a bondade e a questão de a pessoa ser mal, talvez isso venha mais da educação inicial, né, da criação. Então, se você foi criado por uma pessoa que te ensina a ser mal, pode ser que você seja mal. Mas às vezes você tem um bom coração e uma pessoa, mesmo te ensinando a ser mal, você não é mal. Você não aceita aquilo. Você até pode fazer maldade, mas aquilo te incomoda. Você faz contra gosto. Então, eu acho que no eixo caótico leal é mais fácil de alterar. E no eixo entre bondade e maldade, eu acho que é uma coisa um pouco mais difícil. Você é bom e virar mal da noite pro dia, você pode fazer uma maldade, mas ser uma pessoa má que passa a ter prazer em fazer maldade, só se você bateu a cabeça, caiu uma magia em você e mudou, tirou um crítico. Tem umas cartinhas de crítica que acho que pode alterar, se não me engano, a hora que eu criei, alterar um pouco o seu alinhamento para justificar uma pancada forte na cabeça, que acho que é legal, porque aí o jogador tem que interpretar diferente o personagem, sabe? Então, eu sou aberto, sim, não tem problema nenhum. Tendo uma justificativa, tá tudo dentro. Beleza? Posso colocar neutro, então? True neutral. Eu vou ler aqui rapidinho o neutro no livro do jogador. Ele diz assim, ó. É a tendência daqueles que preferem manter distância de questões morais e não tomar partido, fazendo o que aparenta ser melhor conforme a situação. Então, faz sentido o que você me falou. Conforme a situação, você vai tentar se ajustar e fazer o que você acha que é certo ou errado. Beleza. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui. Bom, a gente já explicou todo o meio orc e já colocamos o seu alinhamento. Próximo passo é a classe. Tá preparada, Shelley? Sim. Antes de eu mudar aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aproveitar aqui que deu essa pausa. Charles Fonseca no Facebook tem uma dúvida técnica sobre o Roll20. Ah, que legal. Como permitir no nível 1 que seus jogadores escolham fits para seus personagens na aba Fit? Charles, é o seguinte. Só pode escolher Fit no primeiro nível se você for o humano variante. Se a raça do seu personagem for humana variante. Senão, não tem como escolher Fit, ok? Agora, se você quer inserir um Fit forçadamente, ignorando essa regra do Character Mancer, a hora que você criar o personagem, você entra lá na ficha e adiciona um Fit manualmente. Não tem problema nenhum. Mas vai deixar bem desbalanceado o personagem. É muito forte, tá? O Pedro Alves no YouTube. Caraca, vou ter que acompanhar a live de dentro do Uber. Não, cara, você não é meio orc. Sim. Você não é meio orc. Se você bater o carro, você não vai ficar com ponto de vida. Você vai ficar com 0. Então toma cuidado. Não, mas não é ele que tá dirigindo. Quem sabe? Ele só tá indo pra casa. Mas o Pedro Alves... Ou ele pode estar dirigindo. É que a hora que ele falou assinando Uber, eu entendi que ele fazia ele Uber, tá? Dirigindo. Mas né? Porque senão ele poderia falar que ele poderia falar assim, eu vou ver a live no banheiro, na academia, programando. Ele falou no Uber, associei que fosse dirigindo. Dirigindo. O Rafa só pensa em trabalho, não tem jeito. Não tem jeito. Também é o trabalho que dá pra preparar isso aqui, tem que gostar. Eu imagino. Rodrigo Souza. Shelley vai jogar de Uruk-hai. Saruman approves.
E o Charles Fonseca voltou aqui, ó. Não quero fugir da regra. Respondidíssimo. Beleza, Charles, é isso aí. Vamos lá. Classe. Shelly, temos uma lista de classe. Vou ler rapidamente. E aí você vai me falar o que você escolheu, tá bom? Yep. Bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, paladino, patrulheiro, ladino, feiticeiro, bruxo e mago. E eu escolhi, porque é a história dela, um paladino. Olha, meu Ou seja, paladino. como foi dito, não vou morrer nunca. É verdade, caramba, é muito forte. Meio orc paladino fica muito forte. Inclusive, se eu não me engano, eu não consigo ver aqui. Eu acho que a ilustração do paladino no livro do jogador é um paladino meio orc, não é? É um meio orc, é um homem, não, um macho, mas é um meio orc. Nossa, Sim. e é bonitão assim com a armadura e a postura dele é muito massa, né, a ilustração. A busca da full plate nessa aventura vai ser minha, gente. Não vai ser do Clank. Da double full plate. Full plate em cima de full plate. Você vê que a gente não sabe o que o Fernando vai fazer, né, então, né? A gente vai ter umas brigas se for assim. O Wilson... Prepara a lute aí, Rafa. Tá bom. O Wilson Gustavo ficou empolgadão e escreveu Yay! Vamos ver aqui então um pouquinho sobre o Paladino. Ele tem também o texto explicando sobre o que é o Paladino. E eu achei a imagem aqui para vocês que estão na live. Vocês conseguem ver essa ilustração do Paladino. Olha só que massa. É uma full plate que tá vestindo. Tem até um cabelinho preso ali, ó. Tipo uma trancinha atrás do cabelo. Dá para ver os dentão dele de meio orc. A orelhinha meio pontuda. Um puta escudo, uma puta espada. E é um paladino de respeito aqui, ó. Meio orc, ó. Bonitão. Beleza. E quem quiser conhecer mais sobre o Paladino é só ouvir o Regras do D&D 5e sobre a classe Paladina. Vamos começar agora diferente, essa parte da classe. Shelly, olha só. Proficiências. Proficiências significa que o seu personagem teve treinamento e ele sabe manusear alguns objetos, armas ou utilizar armaduras. No caso, o Paladino sabe utilizar armas simples e armas marciais. Então já está marcado aqui. Sobre as proficiências em armaduras, aí é overpower mesmo. Todas. Armadura leve, armadura média, armadura pesada e escudo. Então tudo, pacote completo. Que tá incluso aqui, sabe usar tudo. E você tem que escolher para o seu personagem duas skills, duas perícias, duas habilidades que ele desenvolveu, que ele aprendeu e é um pouquinho, né, melhor do que a média. Entre elas nós temos aqui atletismo, insight, a intimidação ele já tem porque ele é meio orc. Aí nós temos medicina, persuasão e religião. São duas. E eu já escolhi na minha lição de casa. É porque quando a gente escolhe o background também tem outras proficiências. É verdade. Então eu fiz isso pra conseguir encaixar tudo. Então além da intimidação que ele já tem, ela já tem por ser meio orc, como paladina ela vai ter proficiência em atletismo e em medicina. Atletismo serve para poder escalar, nadar e fazer outras estantes físicos. E qual que é a outra? Medicina. Medicina, que é a compreensão sobre o corpo das pessoas, como é que funciona. Se precisar acudir alguém que está precisando de um help lá porque está sangrando, vai lá e estancar o sangue. Medicina serve para isso. Mas olha só que legal. Agora começa a parte, né, especial do Paladino, que é o Lay on Hands, que é tipo cura pelas mãos ou apoiar as mãos e fazer uma cura ali. O seu personagem, a sua paladina, ela é abençoada, né, e tem esse toque que cura as pessoas. Ela tem tipo um pool, uma piscina, um tanto de energia curativa que vai enchendo quando você dorme e descansa. E aí você gasta quando você usa o poder. Com essa pool de energia que cura, você pode recuperar um número total de pontos de vida igual ao nível da paladina vezes 5. Então, no nível 1, já tem 5 pontinhos de cura que você pode distribuir pra galera, né? Opa, cura um aqui, cura um lá, e aí dá pra fazer... dá pra poder ajudar bastante gente aí. Parece pouco, mas na hora que alguém cai pra 0 pontos e tem lá que fazer os testes de vida, a melhor coisa é você dar um pontinho de vida só pra estabilizar. Estabilizar não, acordar. Acordar. Um ponto, ele abre o olho. Então, opa, o que eu tô fazendo aqui no chão? É o suficiente. E volta ativa 100%. 100%!
Em termos de esforço físico, ele faz tudo, só que se alguém espirrar do lado dele, volta a cair, né? E aí, como é que funciona essa cura pelas mãos? Como uma ação, você pode tocar uma criatura e você drena esse seu poder, dessa pool de energia aí, desses 5 pontos que você tem no primeiro nível, e você cura a quantidade de pontos de vida que você quiser, até 5 no máximo. Então é bem simples. Gasta a sua ação. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, Rafa. Eu só posso fazer isso pra terceiros ou eu posso fazer isso pra mim? Ele fala uma criatura. E a criatura, quando ele fala criatura, é você. Você pode fazer em você também. Posso também, né? Você pode tocar em você. Ou seja, melhor Nossa. ainda. Ele fala assim também. De forma alternativa, você pode gastar 5 pontos dessa sua piscina de cura para curar o alvo de uma doença ou neutralizar um veneno que está afetando ele. Então você torra toda a sua energia de cura, e aí se ele estiver doente, tipo Jesus, sabe? Ande! Exatamente. Isso no primeiro nível é milagroso, né? Sim. Muito bom. Uma coisa, um veneno que esteja afetando o personagem, por exemplo, se ele estiver encharcado de cachaça, também passa a cachaça na hora. A cura pra ressaca. Ai, que beleza. Eu não sei, mas algo me diz que talvez você tenha que usar pra isso. Ah, meu Deus. Eu vou te dar a chance. Quem que você acha que tem um perfil mais orientado pra esse tipo de coisa? Jogador, não tô falando nem personagem. O jogador seria o Thiago, com certeza. Não falei nada, hein? Eu não falei nada aqui, não sai da minha boca. Mas se for pra levar em consideração os tokenzinhos que já estão aqui, e eu acompanhei pelo menos o print das lives, eu acho que é o Vinícius. Tá, não vamos entrar nesse assunto agora, que depois você vai descobrir. Estou fazendo meu CSI aqui. Nós temos mais o que aqui, ó? Você pode também, ainda com esse poder, curar múltiplas doenças e neutralizar múltiplos venenos com apenas um uso do seu Lay on Hands, gastando pontos de cura separadamente para cada um. Então, se você tiver, por exemplo, no nível 2, que você vai ter 10 pontos, você pode gastar 5 para curar uma doença de um, 5 para curar um veneno do outro, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui. Para fechar, essa característica mágica não tem efeito em mortos-vivos ou constructos, que são aquelas criaturas feitas tipo golem, essas coisas. Criaturas reanimadas, né? Não tem efeito nenhum. Só pra não achar que a cura vai causar dano no morto-vivo, não tem efeito nenhum. Vou ressuscitar o morto-vivo. Vai virar um cidadão de bem de novo. Ou constructo, que é como é que chama? Não é fantoche, aquele negocinho que mexe assim por cima. Esqueci. Marionete. Marionete. Um Pinóquio. O Pinóquio, dá vida ao Pinóquio. Boy. Não vai acontecer. E a última habilidade... Meio orc vai virar fada azul. Imagina ele chegando perto e a criança dando um grito por causa da cara do meio orc. A última habilidade do nível 1 aqui é o Divine Sense, uma percepção, um sentido divino. A presença de um mal muito forte, ela é registrada por esse seu sentido divino como um cheiro fedido. Você sente no ar, assim, tem gente maligna em volta. E quando existe uma coisa boa muito forte, você escuta sonzinhos. Você é sinestésico para mal, para coisas ruins e para coisas boas. Você sente algo bom, então um sonzinho na sua orelha. E quando ele fala assim, um bom muito poderoso, geralmente, sei lá, um anjo, uma criatura de puro bem, né? Então você escuta essa musiquinha perto da sua orelha ali. Você sente isso, você sente essa presença maligna e bondosa de extremo. E com uma ação, você pode ativar essa sua percepção para detectar essas forças. Então você gasta isso e pum, deixa eu detectar aqui. Até o final do seu próximo turno. E aí você sabe exatamente a localização de qualquer celestial, criatura demoníaca, tipo Fiend. Fiend é uma espécie de criatura. Fiend seria... a tradução para Fiend, agora me fugiu. Você tem Demon, Devils e Fiends. Então Fiend é uma espécie de demônio ali. Como se fosse os diabretes. É o nível mais baixo, né, dos demônios.
Se bem que tem Fiend. uns Fiend poderosos, assim. Uns Fiends É. fortes. Tem de tudo. É uma sub-raça ali de demônio. É que a gente fala tudo demônio, né? Então a gente não tem as palavras em português. Já o pessoal da live vai escrever, eu falo aqui. Ou mortos-vivos, que estão dentro de 60 pés, ou seja, 18 metros de você, e que não estão atrás de uma cobertura total. Atrás de uma parede, atrás de... Se você não consegue, né, enxergar, então você não percebe. Então não adianta. Você tá dentro de uma taverna, né, você consegue ali sentir todo mundo, a presença de todos em volta. Imagina, você senta ali, pum, ativa. Então é muito forte isso. Que mais? Você sabe o tipo daquela criatura que é maligna ou benigna. Se ela é um celestial, se ela é um fiend ou se ela é um morto-vivo. Caraca, que forte isso. Ou qualquer outro ser do qual a presença que você sente, né, que você sentir, mas você não sabe a sua identidade. Por exemplo, o vampiro lá, o Conde Strahd von Zarovich. Por exemplo, você não consegue saber. Você sabe que ele é mau, é um morto-vivo, mas você não vai saber se ele é o Conde von Zarovich. Não tem como se identificar a identidade dele. Até aqui, beleza. Justo. Dentro do mesmo raio desse poder seu, você também pode detectar a presença de qualquer lugar ou objeto que foi, em português, consecrated. Como é que fala em Consagrado. português? Consagrado ou o inverso... Amaldiçoado? Em inglês tá desecrated. Desecrated. Aí eu já não consigo traduzir. Eu esqueci, profanado, talvez? Eu acho que é Profanado, isso, né? boa. Profanado? Então, objeto que foi consagrado ou profanado, nessa mesma distância você também sente. Como se fosse uma magia, o Hallow Spell. Então é uma magia que faz a mesma coisa. E você pode usar essa característica um número de vezes igual a 1 mais o seu modificador de carisma. Então, carisma vai ser importante para paladina. E quando você terminar um descanso longo, dormir de um dia para o outro, você reganha esses usos. Então, você não pode usar esse seu poder divino o dia inteiro, né, sem ficar sem aquela energia. Você gasta isso. Tudo bem? Sim. Shelly, isso é no nível 1, hein? Nossa, quanta coisa. Nós temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Ódio de Cada Dia falou que quer dominar o chat no YouTube, escreveu umas mensagens aqui, ódio de cada dia. O Wilson Gustavo, o ruim é que é uma ação, mas é muito bom. Tudo que a gente tá falando aqui envolve uma ação, né, Wilson? Então não tem muito jeito. Mas lembrando que ela não precisa usar no combate, ela usa a hora que ela quiser. E uma ação fora do combate é assim, e fiz agora. Né? O Atirson pequeno. Ó aí, Rakan, o Aranha Negra não podia virar Larissa sem o Paladino perceber. Ah, sim, exatamente. Larissa, não é bem Larissa, mas virar... Acho que tá confundindo os nomes aqui. Mas deu pra entender. Daria pra sentir o mal do Aranha Negra, é isso que ele quis dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagens aqui. O Rodrigo Souza complementa no YouTube. Os Slads, ou Slads, são fiendes. É tipo um sapão humanoide, grande, forte, né? Criaturas das trevas seria o correto, esse fiend, criaturas das trevas. O Ódio de Cada Dia escreveu também assim: Rafa, seguinte, criei uma aventura tematizada em Dragonlance, onde um grupo de pagode de bardos está fazendo uma turnê pelo continente enquanto cantam e tocam, fazem missões pelo reino. Shelly, eu vou te dar só uma dica. Por que você acha que esse assunto de pagode de bardo surgiu? O que você acha? Bom, deve ter um bardo no grupo. Ou tem alguém com uma ideia. Quem que você acha que tem essas ideias de pagode? Pagode, cara. Eu vou ter que chutar o Thiago de novo. Que, inclusive, ele falou que estava sendo reprimido no grupo porque ele falava disso, as pessoas reprimiam ele. Isso que Thiago. vocês só estão vendo ele escrevendo no grupo. Imagina se ele mandasse áudio. Que ele Às gosta vezes ele de manda. cantar, viu? Às vezes ele manda e manda cantando. Mais um motivo pra não participar do grupo. E o... E o Eric Souza, ele escreveu que o Fiend pode ser encapetado também. Encapetado. Encapetado, pode ser. Vamos ver aqui então agora, vamos para suas habilidades, Shelly. As habilidades ou atributos são o que define a sua parte física e social, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Eu vou selecionar o modo de compra por pontos. Você vai ter 27 pontos e a gente vai distribuir esses pontos entre essas 6 habilidades. O Paladino, a classe Paladino,
sugere que você invista mais em força e mais em carisma. E, para você utilizar as habilidades mágicas do paladino, o que vai fazer força frente a isso é o carisma. Então, agora é com você. Você vai poder escolher um desses 6 atributos: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E você vai falar assim: Rafael, eu quero entre 8 e 15, sei lá, carisma X, sabedoria Y. E eu vou marcando. O valor máximo aqui é 15, só que aí vai somar também qualquer valor que a sua raça meio orc tem de melhoria nos atributos. Você já tem uma noção? Não, isso daí não, porque eu achei que ia rolar dados. Senão Eu não já teria rolo feito dado. essa matemática antes. Eu não rolo dado para evitar um desbalanceamento muito grande, tanto para a parte negativa quanto para a parte muito forte. Como nós temos 5 jogadores e vocês são geralmente pessoas que pensam bastante, planejam antes de jogar, como vocês podem ver nas aventuras que eu mestro, o mestre sempre acaba se dando mal. Então, o personagem aqui com esse controle de pontos, ele vai ser um pouco mais limitado se fosse comparado com a rolagem de pontos que você tirou valores mais altos. Mas ele não é aleatório, tá? Porque se você de repente fala assim, eu quero criar um paladino, vou rolar pontos, vou rolar os dados para carisma, e você tira 1 em 1, 3 em carisma. Todos os seus poderes de paladinos, quase todos, eles não iriam funcionar. Você entendeu? Então ficaria bem desbalanceado o personagem. Então mas eu você tenho pode 27 pontos, é isso? Os pontos não são lineares, ou seja, quanto maior o valor do atributo, mais pontos você vai gastar para aumentar ele. Então não se preocupe com isso agora. Só fale assim, eu quero... Coloca aí tanto de carisma, tanto de força, eu vou colocando aqui e a gente vai balanceando e construindo junto. Vamos lá, então o mais alto tem que ser força, né? Ele sugere força e carisma que você tem que se dedicar. Força e carisma. Exato, então seriam os 2 mais altos. Um valor mediano é o quê? 10? 10 não fede nem cheira. Não fede nem cheira, então tem que ser Porque mais. ele não te dá bônus. Não te dá bônus, mas também não te dá penalidade, entendeu? Seria o 10. Certo. É número ímpar que a gente ganha um pontinho a mais ou é número par? Número par. Número par. Então... A gente já vai contar com os bônus da raça ou não? Ou se você falar assim, vamos supor que você fale assim, eu quero 12 de força, ele vai ter 14. Ele já vai calcular. Que eu tô pensando. Entendeu? Então vamos colocar isso. Vamos colocar, na verdade, depois a gente pode mudar, né? Vamos colocar 14 de força? Tá, eu coloquei 14, ele gastou 7 pontos e ficou com 16 de força. Certo. 12 de carisma. 12 de carisma, ele mantém os 12 no carisma. E que mais? Uma coisa, com 12 de carisma você tem um bônus de mais 1. Então todas as habilidades do paladino que dependem do carisma, ele fala assim, você ganha mais tanto para cada ponto de modificador de carisma. Ele tá considerando esse mais 1. Se você tivesse 10, ele iria ignorar, por exemplo, aquela habilidade da percepção divina que a gente acabou de ler. Se você tivesse 10 de carisma, você poderia fazer apenas uma vez no dia. Se você tem 12, você pode fazer 2 vezes no dia. Se você tiver 14, você pode fazer 3 vezes no dia. Sim. Entendeu? Tá. O que eu tava pensando? Eu tava pensando em deixar a destreza dela baixa. Tipo, 8 de destreza. Sim. Quando você usa armadura pesada, a armadura pesada, ela não se beneficia, ela não vai precisar da destreza. Então, o ponto negativo de destreza que você vai ter, né, do modificador -1, se você escolher 8, ele não vai impactar na sua defesa por causa da armadura. Mas ele impacta na iniciativa e impacta em todos os testes de resistência, né, destreza e as habilidades que usam destreza. Mas é claro, você fala assim, mas vamos supor, acrobacia, que é da pirueta. Você não vai dar pirueta numa full plate, sabe? Então é meio que... O pessoal geralmente faz isso, né? Quando você tá construindo um personagem que depende muito da armadura pesada, eles acabam diminuindo a destreza, porque a armadura não vai se beneficiar da destreza alta. Já não faz questão mesmo, né? Já não faz questão mesmo. A única coisa que você pede mais é... baixo. Mais baixo? Quando eu coloco 8, você não gasta ponto. Quando eu coloco 8, você não gasta ponto. E quando coloca 10 também não gasta? Gasta 2 aí. Então, não deixa 8 mesmo. E eu tava pensando, pela história, eu quero deixar o Wisdom baixa também. A sabedoria baixa. Você quer deixar... Então eu queria deixar com, 9 negativo? pontos. Tá, 9, ok. Gastou um pontinho, falta 15 ainda. Nossa, gente. Aí depois a gente vai mexer isso pra balancear bonitinho. Uma coisa, Shelly. Oi. Uma coisinha.
números ímpares, igual você falou assim, sabedoria 9, só é vantajoso matematicamente quando você pretende depois elevar numa evolução, né, de 9 para 10. Você fala, vou jogar mais um pontinho aqui. Ou pegar algum feat, alguma coisa que aumenta aquele pontinho. Porque senão, entre 8 e 9 não tem diferença, entendeu? Em termos de bônus, não tem a diferença. Mas você pode interpretar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem... Claro que aí tudo bem, né? Mas só pra explicar pra você. Porque às vezes você fala assim, tá faltando um ponto. Então, joga a sabedoria pra 8, que não tá fazendo diferença nenhuma, entendeu? Sim. Talvez eu até aumente isso depois, se sobrar ponto, mas eu quero só terminar isso. E eu quero a constituição mais alta do que a inteligência. Então, como eu já tenho mais um de constituição, essa eu vou poder pegar número ímpar. Então, acho que se eu pegar 13 de constituição, o que eu gasto e quantos ficam pontinhos? Você fica com 14, né, de constituição, você fica com 10 pontos sobrando ainda pra de gastar. Inteligência. Pô, não, dá pra aumentar o resto, sim. Dá, E eu falei constituição, né, 13. 13, que ficou 14 aí. Certo. Inteligência 10. Sobram 8 pontos ainda. Sobram 8 pontos. Então faz o seguinte, aumenta a destreza pra 10 então, pra eu não ficar com modificador negativo. Sobram 6 pontos. Nossa, gente, 6 pontos. Pra que tudo isso? Você pode melhorar carisma. Eu tô pensando nisso. Mais um ponto em carisma e um em força. Deixa eu ver aqui. Pra eu subir de 12 pra 13 no carisma, você gasta um pontinho. Pra eu subir de 14 pra 15 na força, você gasta 2 pontinhos. Mas mesmo assim dá pra você aumentar tanto a força quanto o carisma. E ainda sobrar ponto. Posso aumentar aqui? Pode. Então eu coloquei 15 de força, você ficou com 17. E o carisma, eu colocando 13... Olha só, faltam 3 pontos. Dá pra ir pra 14 carisma se você quiser. Ou dá pra melhorar as outras habilidades. Não, coloca mais esse ponto aí no carisma, então, pra gente ficar com 14. Sobrou um pontinho. E eu você tenho pode... um pontinho que dá pra colocar onde? Constituição dá pra aumentar ainda ou vou ficar Não dá pra aumentar. Minha sugestão... assim, se você aumentar um ponto na inteligência, você não vai ganhar bônus. Vai pra 11. Mas se você colocar em sabedoria, ele vai pra 10 e anula o negativo. Mas se você quer manter a sabedoria baixa por causa do seu background, do seu personagem... Então até... Na verdade, é mais um pouco da inocência dela de não conhecer o mundo lá fora. Depois eu explico na história. Mas então pode aumentar pra 10, então. Mas pode aumentar pra 10, que aí a gente zera a ficha. Então, fechando aqui ficou assim. 17 de força. Significa que quando você for evoluir, você pode escolher colocar um ponto aqui indo pra 18. Destreza 10... Constituição 14, Inteligência 10, Sabedoria 10 e Carisma 14. Tá bem balanceado. Beleza. Tá balanceado. Tá bem forte, inclusive, também. Ótimo! Antes de a gente avançar, então, pro background, onde você vai escolher qual é o seu antecedente, vamos dar mais uma olhadinha aqui nas mensagens. O Teuria, no YouTube, perguntou se é ficha de D&D quinta edição. Sim, a resposta é sim. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha. O ódio de cada dia falou assim que a Larissa é de uma aventura minha com Atirson, onde ela era uma faceta do Aranha Negra que ele usou na aventura dele. Ah, entendi. Então, eu entendi o que você quis dizer, mesmo não entendendo o nome dessa moça. Aí o pessoal falou assim, o Wilson Gustavo sugeriu 12 de força pra pegar da raça. Aí o pessoal tá comentando sobre os números aqui. E aí o pessoal tem mais mensagens... O pessoal falou que tinha que aumentar o carisma, põe em Constituição, beleza, tá tudo certo agora, né? O Eric tá tudo bem, Souza gente? Tá aprovado? O Eric Souza falou assim, eu acho que falta Constituição. Eu falei assim, mas 14 eu acho que é um bom número, porque ele tem mais um, então eu acho que tá ótimo. O Giacomo Pilati tá sugerindo diminuir 1 de força e aumentar a Constituição. 17 de força não aumenta o bônus, é verdade. Mas no nível 4, se ela quiser... Ela pode aumentar 1 de Constituição, indo para 14, e 1 de Força, indo para 18. Então, também está bom assim, né? Shelly, quer avançar? Eu não tô preocupada tanto com a Constituição, porque eu vi que um dos feats do Paladino, um pouco mais pra frente, é que ele é imune a doenças. Só doenças, é isso? Acho que ele pega algumas imunidades. Ele ganha imunidades. Então eu não tô tão preocupada com a Constituição por conta disso. Eu tô pensando mais em tancar do que pensar na Constituição. Constituição vai aumentar seus pontos de vida. Mas como você é meio orc, você também sendo meio orc, quando você
for zerado, né, ficar com 0 pontos, você volta a ficar com 1. Então, você tem cura, poder de cura. Então, você ainda pode recuperar seus pontos de vida. Eu acho que 14 de Constituição, ele é bem forte. Acho que tá bom, sim. Tá legal. Vamos continuar, então? Vambora. Agora vamos pro background. Então você já começou com 12 pontos de vida, que ele já até marca aqui quantos pontos de vida você tem. Bastante. Para o primeiro nível é bastante. Claro, se alguém descer uma machadada em você, você cai numa só. Shelly, nós temos uma lista de antecedentes e passado que ajuda você a contar um pouco a história do seu personagem antes dele até virar paladino. O que ele era antes. Ou a partir do momento que ele virou paladino e saiu pra vida. Então depende muito do que você quer construir pro seu personagem de passado. Então eu vou ler de novo aqui pra você e você me diz se você já tem uma escolha. Nós temos o acólito, charlatão, criminoso, o artista, que é o entertainer, a pessoa que entretém as pessoas, o folk hero, que é o herói do povo, gladiador, artesão da guilda, o mercador da guilda, o eremita, o cavaleiro, o nobre, o forasteiro, pirata, o sábio, o marinheiro, o soldado, o espião e o órfão. Você tem já uma escolha? Tem. Ou você não chegou? Eu acho que eu já deixei até meio claro quando eu escolhi a música, né? É o Acolyte, o acólito. O acólito, que é a ideia do personagem que teve uma vida não de servidão, mas serviu num templo, serviu alguma religião, ajudou algum padre, foi coroinha, sei lá. Tem uma ligação com o panteão dos deuses, algum deus, alguma coisa assim. Uhum. Então ele tem essa ligação com o mundo dos deuses, certo? Sim. Quem quiser também saber todos os detalhes sobre o acólito, também tem uma regra do D&D 5e falando sobre os antecedentes, tá bom? Então eu não vou me aprofundar aqui, porque aí a Shelly vai contar a história do personagem dela e a gente vai entender melhor. E como acólito, você passou um tempo estudando, Shelly. A paladina passou um tempo estudando e ela aprendeu línguas, idiomas, que são 2, você tem que escolher. Além do orc e do normal. Além do orc e do comum. Do você comum, tem mais ela 2 ganha mais 2 idiomas. idiomas. Entre eles pode ser, eu vou falar aqui pra você, ó. O abissal, que é o idioma que os demônios caóticos falam. Celestial é dos anjos e criaturas dos planos celestes lá. Deep Speech, um linguajar das profundezas que Beholders e Mind Flayers, que são devoradores de mentes, falam. Dracônico, anão, élfico, a língua dos gigantes, gnomo, goblin, halfling, infernal, é uma língua também de demônios, só que os demônios leais, aqueles demônios que são mais ordeiros, não um demônio meio caótico que sai destruindo tudo. Mais ou menos, geralmente os devils comandam, às vezes, os demons. Mais ou menos assim. Nem sempre, né? Mas é diferente. Eles se separam lá no reino dos infernos lá. Sim. Primordial é tipo uma língua de criaturas que foram criadas no começo do mundo, assim, sabe? Língua de deuses, essas coisas. Sylvan é um idioma de criaturas do mundo das fadas. E Undercommon é do pessoal que mora lá no Underdark, embaixo da terra. Uhum. Você tem que escolher 2 línguas que o seu personagem estudou por algum motivo enquanto ele estava tendo a vida de acólito dele. Uhum. Essa parte eu confesso que eu não tinha pensado muito a fundo, porque a inteligência dela não é lá essas coisas. Então, eu estava querendo realmente colocar 2 línguas controversas, tipo celestial e infernal. Só que eu sei que o celestial, pelo menos, é uma língua muito difícil de aprender. Então, eu não sei que a dificuldade, ela... Como você tem um vínculo com criaturas dos planos superiores celestiais, essa dificuldade ela pode ser facilitada, porque o paladino ele recebe o poder através do seu deus. Então, eu não vejo uma dificuldade, porque geralmente você... Não é nem você que às vezes escolhe ser paladino, é o seu deus que resolve te dar poder para você atuar em prol das causas que o seu deus gosta de atuar. Então ele te concede esse poder. Então nada mais justo de você ter facilidade em aprender celestial. Isso não seria um problema também, se for pensar dessa forma, entendeu? Sim, essa era a minha dúvida. Então se eu puder, porque Pode. eu estava disposta a trocar sim, ao invés de 2 línguas, aprender só o celestial e não 2 línguas. Não, mas Se tá na você lista. achar melhor. Você pode aprender celestial Mas se e você outra quiser que eu língua. aprenda, então eu quero o celestial e o infernal. E o infernal. Ótimo. Exato.
Beleza. E aí... Por os em motivos termos- acadêmicos, tá, gente? Por os motivos acadêmicos, tá certo? Tá escrito no mesmo livro, basicamente. O Celestial fala do infernal, né? Palavras infernais, como é que se comunica. Sim. Se você quiser enfrentar inimigos infernais, é importante saber a língua deles para poder entender o que eles estão falando, o que eles estão planejando, né? Sobre as perícias, as habilidades, você também adquiriu a religião, né? Você estudou religião, então você conhece mais profundamente sobre religião e você tem um insight. Você consegue sacar melhor se as pessoas estão mentindo. Acho que de tanto que você recebeu pessoas e ajudou ali, você aprendeu a lidar, né, com pessoas e você já saca, ó, com mais facilidade se aquela pessoa tá mentindo ou não. Ela foi fazer uma... Sabe, como é que chama aqui? O confessionário? Olha, Já virei padre, gente. eu pequei... Não, às vezes você pode estar só de butuca escutando, né? Eu pequei... Ó, tá falando mentira. Fofoqueira, né, padre? Fofoqueira. Você tem... E isso é tudo parte do seu passado ali, enquanto você era coroinha, sei lá. Outra característica do seu passado de acólito se chama Shelter of the Faithful, abrigo dos fiéis. Como um acólito, você comanda o respeito daqueles que dividem a fé com você. Você pode atuar cerimônias religiosas, conduzir cerimônias religiosas do seu Deus. Você e os seus companheiros de aventura podem esperar receber cura gratuita e cuidados no templo ou shrine, que é altar, ou também é um tipo de templo, né? É um templo, sim. Também é outro tipo de templo. Ou qualquer outra presença que foi montada ali para sua fé. Só que, no entanto, você precisa fornecer materiais, componentes que são necessários para magia. Aqueles que compartilham da sua religião irão te dar suporte, né, com esses materiais, do tipo, ó, tá aqui um pouquinho de material, tal. Vão suportar você, mas apenas você, para você manter um estilo de vida modesto. O que é um estilo de vida modesto? Você tem um certo tipo de qualidade para poder dormir no local. É como se você estivesse tendo acesso a um templo e dentro do templo você tem acesso a comida, você tem acesso a cuidados, você não tá, tipo, largado em qualquer lugar. Eu não sei se você assistiu a terceira temporada do Demolidor, ou Daredevil, no Netflix. Chegou a assistir? Não vi. Parei na primeira. O Daredevil, na terceira temporada, ele tá sendo cuidado por uma freira e ele tá dentro de uma igreja. Então lá dentro ele tem cama, tem roupa lavada, ele tem comida, ele tem remédio, ele tem esses tratamentos. É exatamente isso, entendeu? Só para você entender. Que mais que nós temos aqui? Você também pode ter algum vínculo a um templo dedicado específico que você escolheu do seu deus ou panteão. E aí você tem uma residência lá. Então você até pode querer escolher do tipo, ó, eu tenho uma residência lá, igual aí o Daredevil, que passou a morar, né, nesse templo por um tempo. Ou seja, toda vez que você quiser retornar lá, tá garantido o seu local para você residir se você precisar. Enquanto você estiver perto do templo, você também pode convocar os padres para te assistir, desde que você peça uma assistência para eles que não seja tipo ir no meio do nada se matar, num lugar muito perigoso, você entendeu? Ou se eles vão reganhar alguma coisa boa, ou se vai ajudar a proteger o templo, né? Não adianta... Chega aí, galera, vem aqui me ajudar aqui no meio do mato, né? Não adianta. É mais a proteger o templo, algo assim, né? Se isso for ajudar a cidade, se a cidade estiver sendo invadida e é importante proteger a cidade e o templo tá lá, então isso você pode receber essa assistência dos padres da sua igreja também, ou do seu deus ali. Ou seja, tem muita coisa vinculada ao seu passado que pode acabar te ajudando, certo? Beleza. Isso, né, eu leio aqui para você também entender o que é o background e ajudar também, às vezes, a fechar algumas pontas soltas que você não sabia como fechar na história do seu personagem. E para poder completar essa parte do background, a gente agora escolhe quais são os traços de personalidade, qual que é o ideal, qual que é a ligação, o vínculo que a paladina vai ter e a falha, porque ninguém é livre de falhas, né? No caso dos traços de personalidade, você vai ter duas opções. E aí você vai poder escolher qual que você vai querer. Tudo bem? Duas? Duas opções, aham. Eu anotei aqui que eu queria número 8.
Você já tem a número 8? Deixa eu ver qual que é a número 8 sim, aqui. sim, A sim. última? Eu anotei por número porque era muita frase e eu não ia conseguir escrever tudo, então eu só anotei os números. Deixa eu ver aqui. Como tem algumas palavras que eu me engasgo na hora de fazer... Porque eu tô fazendo uma leitura, tradução simultânea. Então, às vezes, a gente dá uma engasgada. Eu O tô Rafa abrindo é fera, aqui... gente. Vocês estão achando o quê? Deixa eu ver. Eu vou nessa parte dos traços de personalidade, às vezes ele usa uns linguajar um pouco mais coloquial e aí às vezes fica um pouquinho mais difícil de traduzir. Eu só deixo abrir aqui no português, caso eu não entenda na tradução direto, eu vou pro português. Assim, independente da sua escolha, eu vou ler todos porque você vai ter que escolher mais um. Então vamos lá. O primeiro. Eu idolatro um herói em particular da minha fé e constantemente me refiro a ele como a pessoa dos Didis, a pessoa que faz os feitos e serve de exemplo. Próximo. Assim, eu vou falando, aí você só vai pensando, aí depois você fala, volta naquele lado do herói. Próximo. Eu posso encontrar um local comum entre inimigos perigosos. Eu consigo encontrar semelhanças mesmo entre os inimigos mais violentos, com empatia e sempre trabalhando pela paz. Essa ideia de que você tenta encontrar uma forma até entre os inimigos de chegar no acordo, né? Esse é um outro traço de personalidade. Mais um. Você vê homens, presságios em cada evento e ação. Os deuses tentarão falar com você, a gente precisa apenas parar para ouvi-los. Outro. Nada pode afetar a minha atitude otimista. Então, você é bastante otimista. Outro, você cita ou cita errado textos sagrados e provérbios em quase todas as situações. Eu acho difícil, se você não é um jogador, uma pessoa que já faz isso, que consegue fazer isso com naturalidade, eu acho muito difícil de escolher isso aqui, né? Tem que ter a veia cômica que eu ainda não desenvolvi, gente. É bem difícil. Outro, eu sou tolerante ou intolerante de outras fés e respeito ou condeno o worship, rezar para outros deuses, de quem venera outros deuses. O penúltimo é, eu gosto de comida fina, comida boa, bebida, uma sociedade, um high society, entre a galera elite do templo ali. Uma vida dura te irrita, então você é mais... fazer o quê? Acontece. E o último é, eu passei muito tempo no templo que eu tenho pouca experiência prática lidando com pessoas do mundo afora. Ah, você escolheu esse como primeiro. Esse é o que eu quero, exato. Entendi. Você escolhe mais um pra dar uma complementada, então. Você lembra mais ou menos o que chamou a atenção? Mais um de todos esses? Ele vai complementar. Aí vai ser o sexto. Eu sou tolerante a outras fés e respeito a veneração a outros deuses. Perfeito. Você tolera. Aí como tem esse intolerante, depois eu edito e tiro essa parte. Exato. Eu sou tolerante e respeito. Agora, o seu ideal. Dentro dos ideais, que são 6, nós temos os ideais já focados por alinhamento. Como você está dentro de neutro, nós temos aqui um alinhamento que serve para todos, mas neutro também atende qualquer tipo de ideal aqui, não tem problema. Você já tem alguma escolha? Bom, eu vou ler todos pro pessoal também. então eu vou ler todos pro pessoal conhecer aqui, ó. Tradição. Ele fala assim que as tradições antigas que você venera e sacrifica precisam ser preservadas e upheld, mantidas. Perpetuadas. Mantidas. Perpetuadas, mantidas. Então você é uma pessoa, né, leal, quer manter as tradições. Pessoa que tem essa tradição na veia. É o chato. Próximo é para quem é bom, que é a caridade. Eu sempre tento ajudar os outros que estão com necessidade. Não importa o custo pessoal que isso vai ter. Então você meio que acaba até se sacrificando às vezes no bem, pro bem comum. O outro é para quem é caótico, que é mudança. Você precisa ajudar a trazer mudança para os deuses que estão constantemente trabalhando no mundo. Você quer de alguma forma mudar a tradição lá dos deuses. Poder é que você espera que algum dia vai chegar no topo da sua hierarquia da fé. Também é legal. Você almeja subir na hierarquia aí da religiosa. Sei lá, se tornar um papa, vai saber. O outro é fé, que também é para quem é leal. Você confia que a sua divindade irá guiar as suas ações. Você tem fé que se você trabalhar duro, as coisas irão ficar bem. Vai dar tudo certo.
E por fim, a última é aspiração. Você busca ser digno da graça do seu próprio Deus ao corresponder às suas ações, aos seus ensinamentos. Esse é para aquele genérico, é para qualquer tipo de alinhamento, né? Uhum. Qual que é o ideal que você pensa para sua paladina? E, na realidade, é esse último também que tem a ver com a história dela. A aspiração. É a aspiração de se provar, Se provar. digna aham. de ser uma paladina mesmo. Digna Sim. de receber esses poderes e usar os poderes do Já do que Deus. você recebeu os poderes, eu não posso fazer feio, né? Tenho que fazer a coisa valer a pena e mostrar isso pro Deus. Tá, legal. Isso. O próximo é o vínculo. Alguma coisa que te prende a esse mundo mundano aí. Primeiro, eu morreria para recuperar uma relíquia antiga da minha fé que foi perdida há muito tempo atrás. Tá. Próximo, algum dia eu irei obter vingança da hierarquia de um templo corrupto que me acusou de ser um infiel, um herege. heretic, um herege, exatamente, um herege. Eu devo minha própria vida ao padre que me acolheu quando meus pais morreram. Tipo, a ideia do Demolidor é esse aqui. Ele foi acolhido pelo padre lá, depois que o pai dele morreu. Tudo que eu faço é para o povo. Uhum. O outro é, eu vou fazer qualquer coisa para proteger o templo que eu servi. E o último, eu procuro preservar os textos sagrados que os meus inimigos consideram profano. E que eles procuram também destruir, né? Você quer preservar isso. Uhum. Qual que é a sua ligação, a ligação da sua personagem? Aí já vem spoiler da história, porque é a terceira. Eu devo a minha vida ao padre que me acolheu quando os meus pais morreram. Ah, então o spoiler é que seus pais morreram. Exato. Ah, mas ninguém sabe como é que morreu, pode ter morrido de velho, então ninguém sabe a Eu já idade vou do seu contar. personagem. E a última é a falha. A falha que vai trazer esse ponto negativo do seu personagem no caráter dele. Então nós temos o primeiro aqui que é: você julga os outros de forma muito dura. E você de forma mais severa ainda. Uma falha. Outro, você coloca muita confiança naqueles que possuem muito poder dentro da hierarquia do templo. Naquela coisa assim, se o cara tá lá em cima, então o que ele fala é certo, né? Isso é um problema. O outro é que a sua piedade, algumas vezes, leva você a confiar cegamente naqueles que professam a fé do meu Deus. Beleza. O outro é que você é inflexível com os seus pensamentos. Eu fico imaginando o que é isso. É tipo... Ai, pensei besteira. Cabeça não posso falar. dura. Não. Não, é cabeça dura, a pessoa cabeça É, dura. cabeça dura também. Cabeça dura, é verdade. Cabeça dura. Ah, cabeça dura. Não, a terra é plana. Não, mas a terra... Não, a terra é plana. Cabeça dura. O outro é que eu sou suspeito com estranhos, né? Você se comporta de forma suspeita quando você encontra um estranho. E você espera o pior deles. Então é meio que prevenido até, né? Você se previne. Uhum. E isso é ruim. É realmente uma falha, porque até o pessoal ganhar sua confiança pode gerar um trabalho extra, né? Uhum. E o último é que, uma vez que você definir um objetivo, você se torna obsessivo com isso e você vai acabar fazendo de tudo, né? E até mesmo em detrimento de qualquer outra coisa em sua vida. Ou seja, você vai se dedicar tudo aquilo lá, aquele objetivo, e vai acabar até abrindo mão de outras coisas na sua vida. Pessoas, enfim. Também é um defeito forte. Qual que será o defeito dela? Sim. É o segundo. Eu tenho muita fé naqueles que têm poder dentro da minha igreja. Tá, legal. Tudo que eles legal. falarem, eu acredito. Ah, massa. Se tiver alguém corrompido lá, é problemão. Beleza, então a gente continua aqui, Shelly. Você conta a sua historinha, mas no final a gente vai pra parte de equipamentos. Mas antes de a gente continuar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que o pessoal está escrevendo aqui nas lives. O áudio de cada dia perguntou se algum dia vai ter uma aventura de Cthulhu. Olha, eu não pretendo mestrar, mas gostaria muito de jogar. Já mestrei, na verdade, aventuras rápidas. Mas até que apareça um mestre para poder jogar, eu não posso responder sim para você. Eu quero acrescentar que eu acho que foi o Douglas que mandou no Twitter um link pra baixar um livreto do Cthulhu, pro jogo do Cthulhu. É um livreto, como se fosse uma demo, né? Um starter só com regrinhas kit. básicas, exato, um starterzinho. Se você gostar, você pega e compra o livro do Cthulhu mesmo. Mas pelo que eu vi assim, meio por cima, dá pra jogar uma aventurazinha assim, com aquele livretinho gratuito. Se não for o livretinho que eu usei, que é uma casa amaldiçoada lá, com as regras básicas, eu não conheço. Senão,
é um meio básico que circula por aí faz um tempo já. E se for esse que eu usei, que eu joguei, é fantástico. Nós temos aqui, deixa eu ver, a Daiane Alexandre no Facebook falou assim, Shelly, a Shelly vai ser o Henrique Cristo da RPG. Meu meio de transporte vai ser uma lambreta, tá, Rafa? A Sabrina Palma passou ali, cheguei, animadona, como sempre. Vamos continuar então. Agora, o próximo passo, Shelly, são os equipamentos. A ideia do equipamento é aquele equipamento que ou você adquiriu ao longo da sua vida, ou que você coletou antes de você partir para alguma viagem, se é isso que aconteceu, depende muito da história. Não significa que esse equipamento esteja em sua posse, nas costas. Pode estar guardado em algum lugar, ou você tem dinheiro suficiente para adquirir ele se preciso. Isso pode inventar na história, mas a gente já vai deixar isso na ficha, porque a hora que o personagem partir para a aventura, ele vai partir equipado. Né? Então, mas ele não precisa começar a aventura com tudo isso. Ele pode, pera aí, pra gente poder fazer tal coisa, eu vou ter que buscar tal coisa não sei aonde. Às vezes ele tá lá, simplesmente de pijaminha, vendo Netflix dos deuses, entendeu? Ai, meu Deus. Então funciona assim, ó. Você já tem como um bem material um chainmail, que é uma cota de malha, que é aquela roupinha com argolinhas. E você tem um símbolo sagrado do seu deus. Isso já sai, é praxe, já vem. Agora você tem que escolher o seguinte: um escudo ou uma arma marcial. Esse eu fiquei muito em dúvida. Aí eu peguei e fiz enquete no Twitter. E qual que foi o resultado da enquete? O pessoal gosta do ofensivo mesmo, 2 armas. Se bem uma arma de 2 mãos. Ou uma arma de 2 mãos. Falaram 2 armas. Na realidade, é assim, Rafa. Em algum momento, no começo, eu não posso ter 2 ataques no mesmo turno, né? Isso aí é um feat que eu pego depois. Todo jogador, todo personagem que tiver 2 armas leves na mão, uma em cada mão, né? Pode realizar 2 ataques, desde que ele faça um ataque com a primeira ação, e aí ele gasta ação bônus pra fazer um segundo ataque com a outra arma. Todo mundo pode fazer isso sem feat nenhum, entendeu? O problema é que a arma leve, ela causa um dano mais baixo. Geralmente, ela é mais vantajosa, esse tipo de ataque, com pessoas que têm uma destreza mais alta, porque aí ele consegue causar um dano maior, porque ele vai usar o bônus da destreza para poder colocar naquela arma que ele tá usando. Quando você tem uma destreza baixa e você quer fazer isso, você até tá causando dano 2 vezes com a arma, só que o dano da sua arma vai ser tão baixo, porque provavelmente você vai colocar o bônus de força lá, mas o dano vai ser bem baixo. É bom, se você quiser, às vezes, estar no meio de criaturas fracas e bater em várias criaturas, é bom. Mas se você quer garantir que alguma coisa vai cair na primeira rolagem, realmente você tem que ter uma arma maior, por causa da sua força, entendeu? Não tem muito jeito. O que você pode fazer aqui, se você não quiser ter o escudo, você não se preocupa com o escudo, você pode ter uma arma de 2 mãos e ainda você pode escolher uma outra arma. E essa outra arma que você pode escolher é uma arma marcial. Então ela pode ser uma arma de arremesso, uma lança, porque também vai usar a força. Você pode escolher um arco e flecha ou uma besta. Esse tipo de arma, ele vai precisar da destreza para você acertar. Então se você quer arremessar alguma coisa à distância, que seja uma arma que use a força, sabe? É melhor porque você tem uma força muito alta. Eu vou arremessar o gnomo para deixar. Agora deixa... Eu quero colocar aqui uma coisa que o Danilo mandou pra mim no Twitter. Ele deu uma ideia bem bacana. Ele falou, o seu escudo também pode ser uma arma. E ele mandou até um gifzinho do Capitão América jogando o escudo dele, assim. Ah, sim. A gente não consegue colocar um dano contundente no escudo, mesmo que seja baixinho. Não, é possível. Assim, existe um feat, se eu não me engano, que pode transformar o seu escudo numa arma. Ou, talvez, se eu estiver errado, é uma habilidade do guerreiro. Mas, para todos os efeitos, o que você está segurando nas mãos pode ser utilizado como uma arma improvisada. Então, um escudo ainda pode ser usado para dar porrada. Mas você não usa aí a proficiência, porque o escudo não é uma arma, né, propriamente dita, que vai usar toda a sua habilidade para conseguir acertar a cabeça da pessoa. O Capitão América, como exemplo, é um guerreiro que se especializou em usar o escudo como arma. Então é possível fazer isso. Mas não começar no nível 1
usando o escudo igual o Capitão América. Não dá. Já é demais, né? Agora, você pode usar o escudo pra dar porrada, mas qual que ainda é o problema? Se você tá com o escudo no braço e você quer bater com o escudo, você tá deixando ele bater com a outra arma. Entendeu? Você tá abrindo mão de uma coisa. Só vai ser legal isso quando de repente você tá desarmado, você pega um escudo e não tem tempo de pegar a arma e você vai com o escudo mesmo. É numa situação extrema, né? Mas não pra sair igual o Capitão América. Não faz muito sentido. Eu acho que eu vou de acordo com o que o pessoal falou mesmo. Ofensiva. É uma arma grande, mais pesada. E aí a sua sugestão de usar uma segunda arma, se for o caso, pra uma ação bônus. Aí pode ser, você falou a lança, né? A lança é ataque à distância? Existe uma lança que é a lança de arremesso. Nós temos aqui o Javelin. Que eu chamava de dardo quando era quando era Dominique. Dardo. Tudo é lança. Aqui tem lança de lance. Lance é aquela lança do cavaleiro. É diferente, né? Nós temos... Deixa eu ver se eu consigo ver. Tem que ser a que usa força. Se usar destreza, já... Nós temos o tridente. O tridente pode ser arremessado. O problema é que aí, se você arremessa o tridente, depois tem que pegar o tridente. Ele causa 1d6 de dano. Nós temos outro de arremessar aqui. Tem a Spear, né? É que o Spear é simples, por isso que ele não tá aqui. Das armas marciais de arremesso, que você pode arremessar, o único que tem é o tridente. É o tridente. É o tridente, tem muito a ver com ela. Você pode pegar o tridente ali, beleza. Você também até pode lutar ele com as duas mãos, né? Com as duas mãos você pode cutucar ali, normal. Fora isso, você tem as armas à distância. Por exemplo, um arco, uma besta, esse tipo de coisa. Mas é que eu falei que usa destreza, né? Agora, não vale a pena pra mim. Isso. Os que tem thrown, que podem ser arremessados, você vai acabar usando a força. Então nós temos o Spear, que é a lança mesmo. O Javelin. Qual é a diferença entre o Javelin e o Spear? O Spear você pode... É uma lança um pouco maior, você pode segurar na mão pra poder lutar com a mão. E aí ele causa um dano maior ainda. Ele causa 1d8 de dano. O Javelin, ele causa também 1d6, igual a lança na hora de ser arremessado. Só que o Javelin tem uma distância de arremesso maior. O alcance dele é maior. Ele é mais leve, então ele vai mais longe. Só que ele não é versátil, ou seja, você não consegue usar o Javelin... Você até pode usar ele de perto pra cutucar, só que ele não vai causar um dano maior. Ele não causa um dano maior. Esse é o Javelin. Nós temos também martelo de arremesso, nós temos uma machadinha de arremesso também, esse tipo de coisa. Essas são as armas para você fazer um ataque à distância se você precisar. O que você prefere? Eu gosto da Spear. Eu gosto da lança mesmo. Spear. Tá, legal. Olha só, a gente não precisa nem escolher a Spear aqui. Aqui realmente são duas armas marciais, a Spear tá embaixo. Então, dentro dessa lista você tem o Club, que é um porrete, uma adaga, um grande porrete, um porretão, um machado de mão, mais Javelin se você quiser, um martelo leve, uma massa. Uma coisa também que você pode pensar, Shelly, é assim, se você vai ter uma arma cortante, você também... Tem a arma perfurante e você pode também escolher uma arma que causa dano de contusão. Isso é bom ter essa diversidade também no jogo. Aí tem o bastão, que é o Quarterstaff. Tem o Sickle. Sickle, é a foice. Tava lendo errado. É a foice, aquela foice de mão, né? Pequenininha. E a Spear é a lança e o Javelin. Não, eu acho que eu vou de Mace. Vou de massa. Tá. Agora a gente volta pra sua arma marcial e você escolhe a sua arma marcial... Fora aquela arma sua principal. Vamos lá. Machado de batalha, blowgun, que é zarabatana. Temos flail, que é aquela... É tipo uma massa, só que com corrente, né? Na ponta. Escotinho. Flail. A glaive, que é como se fosse uma lança com uma lâmina na ponta. Nós temos... Eu tô pulando as armas principais de duas mãos. Se bem que essas aqui são de duas mãos também. A glaive é duas mãos. A halberd também... Eu não sei, a glaive tem uma lâmina, a halberd também tem uma lâmina com uma lança na ponta, umas armas medievais aí. Nós temos também a besta de mão, a besta pesada, a lança lá de cavaleiro, o arco longo, uma espada longa, uma marreta, uma net é rede. Você pode ter rede tridente. Dá pra ter rede tridente. A net é aquela coisa de prender a pessoa, de jogar e prender, né? Nós temos o pike. Pike é tipo uma lança com mais de um espeto na ponta. É um pike.
Mais ou menos isso. A rapieira, a cimitarra, uma espada curta e o tridente. Aí nós temos Great Axe, que é o machado grande, e a Great Sword, que é a espada grande. Tem que escolher 2. Desses aqui eu vou escolher 2? 2 dessa lista aí. Nossa, é muita coisa, Rafa, pra eu carregar. Mas você é forte. Sério mesmo? Nossa. Vamos pensar na sua arma principal. Qual que é a sua arma principal? Então, se eu fosse escolher só uma, eu escolheria mãos, o glaive que ela tem uma aparência muito legal. Só pela aparência. A glaive, ela tem... Ela causa 1d10 de dano e ela tem reach. O que é reach? Ela consegue atacar 10 pés de distância, o dobro da distância que você atacaria. Então, ao invés de estar do lado, você também consegue atacar uma criatura que está atrás de outra, por exemplo. Agora, ela causa 1d10 de dano, né? O dano dela, para uma arma de 2 mãos, ela não é tão alta porque você compensa nesse ataque à distância. Eu vou explicar para você a diferença entre as 2 armas mais caras do jogo, que é o Great Axe, que é o machado grande, e a Great Sword, que é a espada grande. A espada grande, ela tem 2d6 de dado. E o Great Axe tem 1d12, tá? Aí você fala, tá, mas 2d6 é de 2 a 12. E 1d12 é de 1 a 12. Você fala, então, na média, a espada de 2 mãos, ela causa mais dano, né? A espada do Conan. Na média. Só que a chance do machado causar um dano maior é maior. E a chance dele causar um dano menor também é maior. Você tem a mesma chance pro machado causar qualquer um dos valores de 1 a 12. E, na espada grande, ela tem um formato de sino, a probabilidade dos dados. Então, Exato. É mais fácil você tirar 8, 7, 9, o dano médio. Mas o machado, você vai ter uma chance bem maior de causar 12, por exemplo. De tirar 12 no dado ali, entendeu? E tem a marreta. A marreta causa o mesmo dano da arma de 2 mãos, da espada de 2 mãos, desculpe. Só que ela causa dano de impacto. Então você ainda tem o Warpick, que é a picareta de guerra, o Warhammer, que é o martelo de guerra, e o chicote. Nossa. Uma orc com chicote tá... Não, melhor não. Só que o chicote usa... ele pode usar a destreza se quiser também, e ele também tem distância. Chicote. Outra escolha que você pode fazer também, Shelly, é o seguinte. Paladino, dependendo do deus que você escolher, tem deuses que não gostam de sangue, não gostam de violência. Então eles evitam armas que perfuram ou armas que cortam. Então eles vão nessas armas que amassam, porque aí o estrago é menor, sabe? Ai, meu Deus, eu vou ter que ler sobre o deus porque eu esqueci dele. Mas fala o nome do seu deus, qual que é? Ah, não, tá tudo bem. É o Torme. Deus da coragem e... Tá, não tem problema. Self-sacrifice. Tá. Então, Escolha duas que dessas eu tenho que escolher armas. 2 dessas? 2. Vamos lá. Você quer pegar o glaive? Vamos pegar o glaive aqui, já que você já queria. Eu quero a glaive. Tá, glaive já tá aqui. Ela é muito legal. E aí eu acho que eu vou pegar uma coisa menor. Não vou pegar a Você Great já tá com a massa. Sword, não. Acho que é demais. Você já tá com a massa Exato. ali, né? Cara, eu já tenho a massa, já tenho a glaive, é tanta coisa. Pode ser... se você quiser, tipo, é uma adaga pra deixar na cintura. De repente, a adaga É uma também boa, pode né? ser... Às vezes você quer... Deixa eu ver se tem a adaga aqui, dagger. A dagger é uma arma simples. Tem não, ela na tá simples. Fora. Ela tá fora. Ou eu posso pegar a adaga, esqueço a mace, pego a adaga como simples. E pega uma flail. E aí eu pego alguma... eu pego alguma coisa... O Rafa, ele quer... É porque a flail é a versão da massa com a corrente, entendeu? Deixa eu ver, flail. Gostei, vamos de flail. E aí tira a massa e coloca uma adaga. Tira a massa e coloca uma adaga. Ufa, tá bom. Tudo que eu não dei de trabalho nas outras coisas. O próximo aqui é o seu pacotinho, sua mochilinha com seus itens. É um Priester's Pack de padre ou Explorer's Pack? Ou já é de explorador? Aí vai do seu background aí. Seus pertences. Ai, cara, o Priestess não vai me servir de nada, né? Aí eu acho que eu vou ser meio metagamer e vou colocar Explorer's Pack. O Priestess Pack é tipo, ainda você tá vinculado, você tá acabando de sair, tudo que você tem ainda tá dentro do templo, né? O Explorer você já se arrumou pra explorar. Você já se preparou pra sair fora. Não de acordo com a história, mas de acordo com aquele áudio que eu te mandei, ela tava se preparando pra sair. Não tem problema. Só você ajusta a Então, sua história. Explorer's Pack. Explorers, sim. E por fim, ele diz assim que tem o equipamento do acólito aqui. Tá lá, o símbolo sagrado. Você tem lá um bastãozinho de incenso, vestimentas, roupas comuns e um cinturão de componentes. Por fim, você tem que escolher aqui se você tem um livro de prece,
Um prayer book ou um prayer wheel? Que wheel é roda. Agora não sei o que é uma roda de reza. Ou é a Bíblia ou o terço, talvez? Será que é um terço? Que fica girando na mão lá? Prayer wheel. Será que é um terço? O que voltou aqui é praticamente um Alcorão. Não é um Alcorão, não tem nada a ver com isso. O wheel é W-H-E-E-L. Não, Acho a que é de roda roda. mesmo. Cara, é aqueles negocinhos tibetanos, eu já vi isso em qual filme? No Doutor Fantástico, que ele chega lá em algum lugar no Tibete e as pessoas passam assim, rodando a mão, tem várias rodinhas assim, e a pessoa passa rodando a mão assim, aquilo lá é pra prece. Nossa. Então, como eu não manjo disso, vamos de bibliazinha Livro. mesmo. Tá. Bibliazinha, beleza. Com isso a gente fecha então os seus equipamentos iniciais, a gente vai pra parte de magia. Por enquanto, a magia é um mistério pro seu personagem. Mas eu sei que o paladino vai aprender magias. Acho que a partir do segundo nível você já começa a aprender magia. Ou seja, agora o seu Deus tá te dando poderes, mas depois ele vai te conceder mais poderes ainda. Que aí são as magias. Aí depois a gente pode se preparar pro segundo nível aqui. Na verdade ele fala, ó, tem spells de primeiro nível aqui. Blast, Command, Compel Duel, Não, ele Cure tem, mas Wounds. você só vai conseguir fazer magias de Mas eu primeiro não vou nível usar. quando você tiver no segundo nível de paladino, entendeu? Que legal. Ah, você não sabia que você tinha? O paladino faz magias do nível 1 ao nível 5, se eu não me engano. Então acho que até o nível 10, eu acho que você vai ter acesso talvez até o terceiro nível de magia você vai ter, eu acredito. Ah, a gente consegue ver aqui, ó. Na classe aqui, ó, se eu voltar, tem a tabela sua aqui, ó. Se você quiser ver, ó, deixa eu ver a tabelinha. Tá aqui, ó. Magias do primeiro nível. Quando você chegar no segundo nível de personagem, você começa fazendo magia de primeiro nível. E até o nível 10, no nono nível de personagem, você consegue fazer magias de terceiro nível. Então até o terceiro nível das magias de paladino... Eu não tenho slot no primeiro nível, agora eu entendi. Isso, você não tem... Eu você não tenho sabe, slot você de ainda magia. Você não tem poder, Legal. Gostei. O Wilson Gustavo no YouTube, ele falou assim, aquele filme com o... como é que chama aquele negão do Tira da Pesada? O Ed Murphy. Ed Murphy. Aquele filme que tem a criancinha, o Rapto do Menino Dourado. Você lembra desse filme? Esse eu não vi, não. Ele chega num templo, ele gira um negócio do templo e ele fala, me dê o punhal. Esse é o Prayer Wheel. Ué, referência nerd. Tá vendo? Cada um tem uma referência. Caraca. O meu é do Doutor Fantástico. Vamos avançar aqui então. Feats, Bora. né? Você não tem porque você não é um humano, não teria como pegar feats sendo um meio orc. E agora, Shelly, a gente chega na parte do bio, que é a informação do seu personagem. Antes de você contar a historinha, a gente só vai preencher umas informações físicas dele, começando pelo nome. Você tem um nome? Tenho. O nome dela é Crisales. O nome dela é Jéssica. Soletra pra mim. Mandei no Discord, se te ajudar. Ah, tá. Porque o nome é C-R-I-S-A-L-Y-S. Ela tem Cris... sobrenome? Não. Mas tem motivo também pra ela não ter sobrenome. Talvez por causa do meu orc. Crisales. Legal. Idade dela. A Crisales tem uns 20 e poucos. 20 e muitos, talvez. Uns 28, 29 anos. Tá bom. 29. Altura e peso. Que é importante pra, de repente, quiser pular. De repente, se pisou num lugar frágil. Tem muitas informações perigosas nessa aventura. A altura, você disse que ela chega até 1,80, né? Então eu acho que eu vou um pouquinho mais baixa. Ela é fêmea, né? Fêmea mais baixinha. Ah, mas você pode ser uma Brienne. Pode ser uma Brienne, né? Ah, não, já foi, chega. Já foi, é verdade, você tem razão. Outra. Vamos colocar 1,70. 1,70, beleza. Peso. Ela é forte. Então, aí que tá. Qual que é a média? Orc. Você tem fácil aí? Olha, se você não tiver, mesmo sendo fêmea, eu colocaria aqui, com essa força que ela tem, meio orc, 75 quilos fácil. Até 80, se for o caso. Você acha isso muito? Eu me senti gorda agora. Não, geralmente você tem a altura e o peso, né? Tipo, 1,70m, 70 quilos. Pra homem, isso. Essa é a média pra homem. Pra humano, imagina. isso. Pra humano. Eu imagino o orc muito mais musculoso, mais largo. Então eu mas acho 10 que pelo quilos menos a mais... 10 quilos a mais só de músculo...
Pode pôr 80, não tem problema. 80. 80, Claro. 80 tá legal. É massa, né? Beleza. Uhum. Cor de olhos. Amarelos. Caraca. Combina. Eu tenho uma cabelo. fotinho dela, não te mandei. Ah, vai, já manda no Discord que a gente já mostra aqui pro pessoal. E o cabelo dela? Cabelo preto. Cabelo preto. E a cor de pele, ela pode variar, né? Marrom, acinzentado. Aí você tem que escolhe uma cor de pele. Ela é verdinha. Verde. Cor de pele, verde. Tá. Eu acho que essa é a tipo, parte mais legal do RPG, cara. Você fazer uma coisa que, pô, pele verde, olho amarelo, que loucura é essa? Ela é orc Warcraft. Sim. Legal. E ela tem as presas também, hein? Os 2 dentões, assim. Enquanto eu vou pegando, então, a imagem que você enviou pra mim, você pode, então, contar e explicar agora a história dela, da Crisales. A mãe da Crisales se chamava Hila. E ela era líder de uma tribo orc. E essa tribo aterrorizava toda a região em volta das montanhas, que eram o lar desses orcs. E aí, depois de décadas de saques, de mortes, os paladinos do deus Storm decidiram intervir. E aí foi uma batalha sangrenta, várias batalhas, até que finalmente eles conseguiram vencer esse bando, que não era um bando pequeno, e eles conseguiram capturar a líder, que era a Hila. E levaram pro monastério, o monastério de Torm End. Eu que criei isso, não tem nenhum mapa, mas tá lá. Uhum. E ela foi capturada para ser julgada pelos crimes. Só que um dos paladinos, de nome Jason Phillips, ele foi tomado pelo ódio, ele perdeu família nesses saques dos orcs e tudo mais. E, assim, no momento de fúria, ele simplesmente esqueceu do juramento sagrado de paladino dele e atacou a Hila na cela. Ele estuprou a Hila e espancou ela até a beira da morte. O Jason, ele foi julgado e executado, assim, rapidamente, só que a Hila não teve essa mesma sorte. Ela levou meses para ser julgada, afinal foram vários crimes. E quando a sentença dela foi determinada, ela ainda foi obrigada a esperar a execução dela durante a gravidez. Então foi esperado que ela tivesse a criança para depois ser executada. Então é uma gravidez totalmente indesejada, ela foi obrigada a ter um fruto de um estupro para depois ser executada. E foi nesse cenário assim, cheio de amor, que a Crisales nasceu. Nossa. Ela é filha de violência, de todas as violências possíveis. Já nasceu sem pai e sem mãe, nunca conheceu o amor de uma família, né? E, como todo meio orc, é aquela mistura terrível, né? Ela não é humana, não é aceita por humanos, porque ela tem a mancha orc. E ela jamais vai ser aceita pelos orcs, porque ela não é pura. Então, a mãe dela foi executada, e aí os paladinos do mosteiro se viram ali com aquela criança que cresceu. Então, é assim, ela teve talvez 2 ou 3 paladinos ou monges, porque é um monastério com paladinos, monges, clérigos, que ela foi criada ali. Então ela teve uns 2 ou 3 que realmente deram talvez um pouco de afeto, mas nunca foi um amor mesmo. E por ela ser uma orc, meio orc, os mais jovens sempre falavam pelas costas, então ela não tem assim um amor muito grande pelas pessoas. Então ela se afeiçoou muito a esses 2 ou 3, mas o resto pra ela sente que ela não se encaixa. E isso abala um pouco a fé dela também. Então por isso que eu escolhi lá que ela quer se provar digna dos poderes de um paladino. Ela estudou, ela treinou pra ser paladina. Ela não quis ser monja, ela não quis ser clériga. Ela quis ser uma paladina, apesar de que o pai dela também era, mas ela ignorou isso, porque ela tinha força pra isso. Então ela vai peregrinar agora em busca da aceitação. E ela, então, ela já saiu
do templo em que ela cresceu, mas ela ficou 29 anos nesse templo. Sim. Ela já sai... Porque assim, pra ela se formar paladina, ela recebeu treinamento com armas. Alguém treinou ela, alguém preparou ela pra alguma coisa que poderia vir no futuro, porque são duas coisas. O poder divino é uma coisa que ela pode tá recebendo de alguma divindade. Aí, ok. As habilidades marciais dela, o que ela aprendeu sobre luta, né? Isso tem que ter vindo de um aprendizado de algum lugar. Sim. Por ela ser paladina. Como é que fica isso? Porque ela até pode ter saído do templo sem ser paladina ainda. Não. Entendeu? E aí depois ela acabou entrando em maus bocados, acabou sofrendo mais um pouco, se vendo com necessidade de lutar, encontrou alguém que ensinou ela algumas coisas, né? Porque ela tem 29 anos, e pro mundo de fantasia medieval isso é velho até, né? Você tem mais essa parte? Não, na realidade, assim, ela fez o treinamento dentro do monastério mesmo. Porque é um monastério com monges, clérigos e paladinos. E a defesa dessa região, ela é feita através desses paladinos. O monastério, ele é responsável por defender o povoado dessa região montanhosa. Entendi. Então, da mesma forma que os paladinos acabaram com o grupo de orques quase 30 anos atrás, eles continuam mantendo a ordem na região. Então ela treinou para ser paladina, para realmente batalhar como os paladinos do monastério. Então eu imagino que o pessoal do monastério te manteve lá por uma questão de princípios, né? Do tipo, a gente acolheu, a gente tem que treinar, a gente não é maligno, a gente não vai expulsar a pessoa. Ela tem uma serventia aqui, apesar de a gente não gostar da presença dela. A gente tá cumprindo o nosso dever. Exato. Quando ela resolve sair, ela sente que isso foi um alívio para quem tava lá dentro. Alguém impediu ela de sair ou ela saiu de bom grado e falou, tô indo, tchau. Não, precisou dar satisfação? Na realidade, ela sentiu essa necessidade de sair para ver se ela seria aceita em algum outro lugar do mundo. Mas aí ela tava abandonando, ela tava abandonando o posto do qual ela foi treinada. Ela tava abandonando... Não. Não? Não necessariamente, porque na minha cabeça, os paladinos lá também se formam para ir pelo mundo, para ir para outros lugares. Esse templo, ele não é o único dedicado ao Deus Storm. O Deus Storm é um dos grandes deuses, né? Então, existem templos no resto do mapa, no resto do mundo. Sim. E ela vai peregrinar, ela vai para outros templos, para outros monastérios. Essa é a ideia. Ela vai conhecer outros lugares, vai conhecer o mundo e encontrar o lugar dela no mundo. Faz todo sentido. Faz parte, então, uma parte do pessoal se formar, se preparar e sair para levar a palavra para outros lugares, para talvez erradicar o mal se for necessário de algum lugar e fazer um trabalho externo, fazer um trabalho de rua. Sim. Não era o objetivo dela a princípio, e essa ideia veio em um momento de confissão, que ela estava se confessando com um dos altos clérigos. E aí ela surgiu com isso. Então, sei lá, talvez não tenha sido da cabeça dela, talvez tenha sido um sinal divino, mas ela não percebeu que foi um sinal divino. Uma influência. Pode ser. Tá. Com base na sua história, deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar algum gancho pra você para a aventura. Você tem alguma... Você não tem conhecidos, né? Toda a sua vida foi dentro desse monastério e não existe nada que você conheça em algum outro local. Ou tenha ouvido falar o nome, nada, né? Você não precisa conhecer pessoalmente, mas não existe nada que possa ter de interessante em algum local. Você acha que tem ou não? Eu sou uma estudiosa. Se existir alguma coisa nos livros que chame a minha atenção, eu posso ir atrás. De boa, posso colocar no meu guiazinho turístico lá, de lugares para visitar. Tá, deixa eu ver aqui. E também o monastério acolhe pessoas. Então, se algum deles for um peregrino, se algum deles for um monge ou um clérigo, eles podem ter passado lá em algum momento. E a gente se corresponde por carta. Tá. Olha, eu não tô enxergando nada de bate-pronto aqui, tá? Mas o que dá pra fazer também é... Pera aí, só um minutinho. Porque o que eu tô fazendo, Shelly, né? Conforme os jogadores estão construindo seus personagens, eu vou analisando se cada um tem algum vínculo com alguma coisa. Como eles são muito únicos, vieram de longe, é difícil amarrar.
Você é... O seu personagem é o que tem, né, uma presença maior na região, apesar de ter ficado muito tempo ali isolado, mas que tem essa causa de ir para um lugar, fazer o bem, se provar pro seu Deus. Os outros estão meio assim... Eu tô aqui explorando, o que vier é lucro, você entendeu? Tá tudo perdido, então, oh meu Deus. É isso, vai faltar tipo uma motivação pra ele sair do ponto A pro ponto B. Com o seu personagem, é mais fácil dela ter essa motivação pelo perfil dela. Então o que eu tô tentando fazer aqui é o seguinte, eu vou até, se você puder anotar isso, só pra gente não esquecer, é só algumas palavras. Pode falar. Você chegou em Águas Profundas, que é Waterdeep. Você vai estar dentro dessa cidade, tá? E você, acho que pode ser assim, e você tava buscando na cidade informações de alguma coisa que você pudesse fazer que pudesse ajudar alguém, para poder já iniciar esse processo de colocar à prova as suas habilidades para poder atender a necessidade do seu Deus. Tipo, o que eu posso fazer onde tem problemas? Posso consertar? Não posso? Essa é a ideia, né? E aí ou se você então tiver algo mais específico, a gente pode simplesmente dizer que um dos padres, um dos clérigos do meu monastério já me indicou, falou, olha, você pode começar sua peregrinação por Waterdeep e você pode procurar tal pessoa, ou você pode procurar... Ele falou pra você que em cidades grandes sempre tem coisa pra fazer, sempre tem muito problema. E aí você chega lá e você até fica já melhor, você já ter essa informação e você tá ali se preparando, você tá ali pegando mais informação, você tá vendo se... Enfim, você já tem a informação de que... Porque acho que não vale a pena eu falar isso só pra você lá no início da aventura. Fica mais legal você já saber isso e aí os outros personagens acabarem interagindo com essa situação. Você já tem essa informação, acho que fica mais interessante do que você descobrir essa informação lá, eu acho. Eu até poderia te dar essa informação só no início da aventura. E você... até posso. Pode ser também. Eu posso te dar essa informação lá. Então, vamos manter assim. Você... indicaram você ir até Águas Profundas, que era a cidade mais próxima que você tinha para ir. E aí você tá nessa cidade em busca dessas coisas para fazer. Tudo bem? Acho que fica melhor. É só acrescentar que você... acabou de chegar em Águas Profundas. Acho que só isso que precisa colocar aí. Uma outra coisa para fechar. Existem facções na Costa da Espada, na Fronteira Selvagem, que é toda essa região de Faerûn, onde vai ocorrer a aventura. E essas facções, elas são espalhadas pela região. Eu não sei se fazer parte de alguma facção faz sentido para sua personagem. Eu acho que aí não. Ela não faz. Então eu nem vou acabar lendo para você. Não, beleza. Não precisa ter vínculo nenhum. Ela pode conhecer depois, mas eu acredito que como ela cresceu no mosteiro, não tem como ela conhecer a facção e fazer parte dela. Só se tivesse alguém dentro lá do mosteiro que fosse da facção. E aí a pessoa poderia estar falando pra você dessa facção. Essa pessoa poderia falar assim, olha, se você quiser sair daqui, ajude a facção. E aí você vai ter o que fazer também. Também é possível, você entendeu? Você que sabe. Porque se você achar que é interessante... Não? Então beleza. Não vai combinar. Acho que a gente fechou então, Shelly. Bom, então vamos dar uma boa noite, Shelly. O Eric já mandou uma boa noite a todos. Boa noite pra todos vocês também. Shelly, valeu, muito obrigado. Curti pra caramba participar dessa criação do personagem com você. E é isso. Foi divertido. Aguardem o início da aventura aí. Vamos ver o que vai sair Aguardem disso. o início da aventura. Então, beleza, pessoal? Obrigado. Um abraço pra vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, gente.